Eu tô fazendo esse vídeo para documentar a planilha de grade, principalmente porque eu não sei se as notas de uso que a gente tem aqui nela vão ser suficientes, se estão completas, se é claro seguir as instruções que estão aqui. Mas a primeira observação, é claro, já são as notas. Se você tiver qualquer dúvida, para você refira isso. Se não for suficiente, tem o meu e-mail aqui embaixo, você pode mandar à vontade, não tem nenhum problema. Ok, então a gente tem essas notas de uso. Essa aqui é a planilha na versão 1.0. Eu vou criar uma cópia, eu criei uma cópia local aqui, completamente idêntica, só para eu poder fazer as modificações sem alterar a planilha de referência. Ok? Então, notas de uso, fica à vontade para ler isso. E o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é adicionar a nossa grade. Eu vou primeiro escolher a MED para ser a nossa grade principal. Eu vou trocar o nome disso, na verdade. Eu vou trocar para Biomol, que é Ciências Físicas Biomoleculares. Opa, ok. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desmarcar os quadrados que estão marcados da grade anterior. Está até escrito aqui. É importante porque se eles estiverem marcados, pode ser que dê erro, porque as matérias vão mudar de ordem, vão mudar de lugar, e essas marcações já feitas podem dar incompatibilidades. Aproveitando isso para já apresentar os primeiros scripts da planilha. Quando você for executar um script pela primeira vez, ele vai pedir autorização. Então, eu vou apertar no onSelect, o script entrou em execução, ele tá percebendo que eu não tenho autorização, então vai aparecer um promptzinho. Ah, eu já autorizei essa, mas tudo bem. A ideia é que ele vai aparecer um prompt de você não estar autorizado e você vai dar permissão para o script poder agir sobre ela. Aí os scripts vão funcionar. Esse aqui é de unselect e esse aqui é de select. Ele basicamente vai selecionar todos os elementos, todas as matérias. Por que que isso é importante? Vou mostrar daqui a pouco. Vou cancelar ele aqui. Vou desselecionar. O Google dá uma engasgada às vezes, mas teoricamente tudo funciona certinho e é um pouco mais fácil fazer assim do que fazer manualmente, é um pouco inconveniente. Então agora a gente vai ter que pegar o link da Biomol. O link da Biomol é dessa página que a gente precisa, os links das matérias, certo? Então, você pode ver que o curso é Ciências Físicas Biomoleculares. A gente vai pegar esse link e vai adicionar aqui. Perfeito? Ele vai atualizar. Um segundinho. Pronto, atualizado. Nossa grade está setada. Como eu estou considerando que eu sou da Biomol, eu vou marcar isso aqui como grade principal. O que isso faz? Isso basicamente vai dividir as matérias da grade em obrigatórias, optativas e eletivas, certo? Eu acho que é isso, na grade mais completa aqui ao lado. Dá para ver tudo? Isso, nas eletivas, livres e obrigatórias, isso. Vai fazer a separação das matérias, porque se você está adicionando uma grade que não é do que não é sua grade principal, você quer que todas as matérias que você busque dela sejam livres. Então a ideia é que essa aqui vai ter separação, mas qualquer uma que você desmarque não vai ter. Perfeito? Então eu vou deixar marcado. Eu vou selecionar. Eu não vou selecionar nada por enquanto. Vou deixar assim. E eu vou setar uma segunda grade que eu tenho interesse. Eu vou setar agora a grade das bacharelado em ciências da computação. Porque tem um probleminha que vai aparecer. Primeira coisa, unselect. Enquanto a gente espera isso acontecer, eu vou falar sobre o problema. O que acontece? Quando a gente busca a matéria dessa página do Júpiter, você pode ver que a página está um pouco diferente. Tem uma coisa aqui antes, uma tabela antes. E isso muda a indexação da tabela principal de matérias, que é como a planilha está buscando. Então a gente vai ter que mudar um númerozinho na planilha que é referente a qual gradezinho ele está buscando. Pronto, já foi. Eu vou mudar agora o link. E você vai ver que vai dar um erro. Vai dar um erro não, mas vai buscar uma coisa errada. Aqui, ele buscou os créditos. Quer dizer que a tabela que a gente está buscando, a gente está importando um HTML, uma tabela, no índice 14. Está depois da grade que a gente quer. Então, se a gente buscar o índice 13, por exemplo, vamos ver. É isso. É uma arte.
Você pode buscar uns números próximos aqui do que estava originalmente, mas normalmente é um para cima, um para baixo. Depende de como eles estruturam ali. Isso não vai acontecer sempre, mas acontece às vezes. Pronto. A gente tem as matérias de volta. A gente vai desmarcar, que é a nossa principal. E vamos deixar umas 3 marcadas, por enquanto. Então, agora a gente volta na grade. Ah, vou mudar o nome? Eu vou mudar o nome para. Eu esqueci qual grade é essa. Isso é da comp, né? Da comp. Belmont Comp. Pronto. Setamos as páginas. Agora a gente tem que adicionar essas páginas à lista de páginas que a gente tem. Pode ver que está FISComp Med. A gente vai colocar a nossa principal primeiro, que é a Biomol. E vai adicionar a comp em segundo. Vamos atualizar, apertando na setinha. Esperar um segundinho, ele vai atualizar uma coisa lá atrás. Pronto. Incluído. Ok. Agora a gente quer que as matérias venham para cá. Você pode ver que já tem algumas matérias, são as livres, que a gente marcou na nossa segunda grade de comp. Elas são obrigatórias aqui, mas elas vieram como livres porque está na nossa página não principal. E a gente quer buscar aquele tanto de matéria obrigatória que normalmente está na grade ideal, né? Isso é um pouco chato de ir lá fazer, então a gente vai apertar o FET aqui, essa bolinha, e o que ele vai fazer é basicamente selecionar as obrigatórias, selecionar as obrigatórias e trazer para a página da sua grade principal. A gente aguarda um segundinho. E enquanto isso eu falo de outro problema que talvez apareça, que é... Ah, tá. Se você não tiver com isso aqui selecionado, ele vai dar problema. Ele vai dar que o script foi concluído antes da hora. Então, tenha certeza que uma das páginas está selecionada aquilo e ela é a primeira da sua lista ali de baixo. Perfeito? A gente tem aqui agora a nossa listinha com as obrigatórias. A gente pode apertar o fio. O fio ele é um pouco mais útil. Ele acho que é o script mais útil daqui. Você pode ver que ele está processando as matérias e o semestre que elas são. Está fazendo o processamento de cada uma porque ele vai colocar no semestre de acordo com o seu período ideal das obrigatórias. Então, mais um segundinho. Eu acho que a Biomol tem 7 ou 8 semestres de obrigatória. São 7 semestres. Você pode ver que ele já colocou aqui as matérias. E a gente vai aproveitar e discutir essas gradezinhas aqui. Ok? Você pode ver que em uma das gradezinhas a gente tem 2 seletores. Um de tipo de matéria. Vamos pegar uma aqui no lado que não esteja preenchida. Tipo de matéria. Então a gente pode selecionar eletiva, pode selecionar livre, pode selecionar obrigatória. Dentro de cada seletor vai aparecer só as matérias relativas àquele seletor. Se eu colocar livre, por exemplo, as disciplinas vão ser só as 3 de computação que a gente adicionou até agora. Posso colocar ela, vai ser contada normalmente. Eu posso voltar para as eletivas, não vai aparecer nada, porque não tem nenhuma. Eu posso voltar para as obrigatórias, vai aparecer todas aquelas que a gente já tem. Eu vou colocar a default, que é a disciplina. Ela conta 0 créditos, então eu costumo deixar com ela. Aqui são os créditos, é automático. Aqui você deveria colocar sua nota. Então vamos supor que você é muito bom, você vai tirar 9 em todas as matérias, porque eu não sou criativo assim para gerar tudo, eu vou só estender as notas. Pronto. Você adicionou as notas, você pode ver que ele já está contando os créditos aqui, mas está na coluna a cumprir. Por quê? Porque esse aqui é o seletor do já fiz a matéria. Então você pode ver que os créditos são passados para os créditos cumpridos. A nota agora está, o CR já está atualizado no parcial, que deveria aparecer no seu histórico. O planejado é considerando as matérias que você vai fazer ainda. Vou falar com ele daqui a pouco. Então você colocou que você fez as matérias, os créditos vão aparecer cumpridos, a nota vai ser considerada dentre as matérias cumpridas no CR atual, e é isso. Uma outra coisa que você pode fazer é limpar tudo, mas aí vai só limpar os seus semestres para ficar tudo em branco. E uma dica de uso dela é, por exemplo, se você tem uma matéria que você reprovou Física 3. Eu não recomendaria deixar ela aqui, eu não sei se ela está pronta para isso, como vai ser o comportamento, eu não planejei isso muito bem. Mas a ideia é que você tire ela do semestre que você reprovou e coloque no semestre que você pretende fazer ou está fazendo. Porque aí ela vai contar o crédito certinho, como a nota é substituída quando você passa pela segunda vez. Ele vai atualizar o CR. E é isso. Mais um ponto interessante
os gráficos. Esse aqui é só um contabilizador dos seus créditos livres, eletivos e obrigatórios, mas esse segundo aqui, ele apresenta o seu CR em relação ao mínimo e máximo possível que você poderia obter naquele semestre. O que isso significa? No primeiro semestre, você pode tirar entre 0 e 10, porque são as notas possíveis, e você tirou um CR específico. No segundo semestre, você tinha um mínimo que é relativo a você tirar 0 no segundo semestre a partir da sua nota do primeiro semestre, e um máximo que é você tirar 10 a partir da nota no primeiro semestre. E você tem esses dois limites, inferiores e superiores, e você vai ter uma nota entre eles. Então ele apresenta o teto, o chão e sua nota. Certo? Eu acho que isso é interessante para você ver o seu desempenho em relação ao que você poderia ter feito. De função, é isso. Aqui é mais organizar agora, todos os semestres e tudo mais. Tem um detalhe que, às vezes, quando você adiciona muitas matérias, muitas grades, pode ser que algumas listas estourem, certo? Então, se você for adicionando aqui várias coisas, blá blá blá, blá, vai começar a aparecer uma lista enorme aqui em livres. Livres vai ficar gigante. Pode acontecer que umas listas estourem. Eu vou mostrar rapidinho, mas a partir daqui já dá para usar a planilha perfeitamente. Você vem em auxiliar. Em auxiliar tem duas coisas. Isso aqui, essa parte aqui da planilha, ela busca na Bemol e na Comp as matérias que estão selecionadas. Então, você pode ver que aqui é a primeira fase da transição das matérias. Tem uma segunda parte que é importante, que é onde costuma dar erro, que é essa aqui. Essa daqui separa aquelas matérias numa coluna de obrigatória, eletiva e livre, para que os seletores, lá da primeira página, possam usar essas listas auxiliares para saber quais matérias são as obrigatórias, quais são as livres e quais são as eletivas. E esses seletores, como eles não estão em formato de coluna, eles estão em formato de linha, pode ser que a planilha termine e as matérias fiquem até aqui. Entende? Então, o que a gente precisaria fazer é vir na grade principal e mudar a formatação condicional de cada uma desses seletores. Por exemplo, validação de dados, desculpa. Como ele está da AB, que é a primeira coluna das listas auxiliares. Aqui, primeira lista das auxiliares. Ele está lendo de AB até PV, PV que é o último aqui. Está lendo. Se a lista estourasse isso, se fosse até ZZ, por exemplo, eu teria que mudar aqui para ZZ. Mas não é o caso, então vou deixar assim, ok? Vou cancelar só. Mas se você precisasse mudar, eu botei um script aqui para fazer isso, que é esse coisinha. Não mexa nele se não for o caso. Mas para ele funcionar, você vai ter que ir no app script, abrir os scripts da coisa, vir em functions e vir na função e vir nessa função prop. A função prop, você pode ver aqui, ó, ela seta aquela data validation em PV. É só você mudar essa letra, salvar e apertar naquele script que ele vai atualizar normalmente. Se ainda não funcionar, pode ser que essas listas aqui, na auxiliares, essas listas aqui, nas auxiliares, não estejam lendo o suficiente na página principal. Elas leem de 3 a 300. Nessas páginas aqui, ó. 3 aqui até a 300, que é muito embaixo. Acho que tá tipo até aqui, por aqui, né? 300. Mas às vezes a lista estoura. Então, a segunda opção seria mudar todos esses 300 para um número maior. E pronto. Se isso não funcionar, tem um erro muito mais grave, por favor, fala comigo. Mas é essa a documentação, eu acho que dá para usar a grade agora. A parte principal é aquele começo de setar a grade, setar uma grade auxiliar, se você quiser matérias que não estão na sua grade. Um ponto importante que eu esqueci de comentar, mas fica documentado, é os manuais. Se você quiser uma matéria que não está na sua grade, mas você não quer adicionar uma grade para fazer isso, você pode adicionar manualmente aqui, que ele vai ler como uma livre. Você pode escrever matéria, um crédito aula, um crédito trabalho, já deve funcionar. Você vem em livre,
e você vai achar matéria aqui, com 2 créditos. É isso. Obrigado, espero que seja útil.